A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal e assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal, clicando aí abaixo, já estamos caminhando para 4.000 inscritos. Temos com nós aqui uma grande igreja, de bastante número, na plataforma digital. Meu agradecimento a todos os irmãos que têm compartilhado nossos vídeos. No questionamento que fiz ao ancião Luiz Carlos, no Brás, que ele desrespeitou o tópico 14, que é o tópico que vamos ler agora. Então, quase 6.000 irmãos entraram no canal, assistiram nossos vídeos, compartilharam, porque viu que o nosso trabalho aqui é um trabalho autêntico, é um trabalho seríssimo. E como tenho uma larga história dentro da congregação, mais de 44 anos, então os irmãos entram aqui porque conhecem a minha história e sabem que o que eu posto aqui não é que alguém me disse, é o fato que está acontecendo na CCB nos dias de hoje. Irmão? Temos uma larga história e para conhecer e para falar. Muitos anciãos têm nos comunicado, elogiado aqui o nosso trabalho, falando que o irmão Luiz Carlos tem deixado muito a desejar. Em vez de pregar palavra para a Irmandade, tem partido para os ataques. Para os ataques. Isso não é um papel do ancião. Não se ganha uma guerra atacando, irmão. Se ganha uma guerra é mostrando atendimento. Agora no culto de ontem, no Brás, ele estava mais bem comportado, Preocupou mais em ministrar a palavra para a igreja. É isso que um homem tem que ser. Tem que ser. Não fazer do púlpito um palanque de político. Entendeu? Deixar a igreja, que ele foi colocado na frente, e se envolver com quem está na plataforma digital, irmão. Isso é muito feio. Anciães, cooperadores que me assiste, não copie o irmão Luiz Carlos de Viçosa. Ele não serve para exemplo dos irmãos. O mundo todo viu. É um vídeo aqui na plataforma dele, misturando sentimento, passando por vítima. Igual aqueles meninos, que o menino enfrenta ele, aí ele chega em casa cheio de razão, se fazendo de vítima, irmão? Ele é um homem velho, irmão. Homem velho deve ser vô, com um comportamento desse. É feio demais. E tem irmãos que entrou no comentário dizendo que eu estou doente. Doente porque estou falando a verdade. Falando que não pode criticar, que não pode julgar. Irmão, 14 de Coríntios, lá está escrito: um prega e outro julga. Foi deixado para a igreja fazer julgamento. É o critério que Deus deixou para a igreja. Para a igreja um prega e os outros julgam. E lá em 7 de
de Mateus fala do julgamento. Ali quando fala para nós não julgueis, está falando do julgamento hipócrita, né? O julgamento daquele que a pessoa não tem condição de julgar, né? Não cumpre e quer ensinar os outros a cumprir. É que no mesmo capítulo o Senhor ensina a igreja a julgar. Ele falou: olhai para os falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, anteriormente são lobo devorador. Pelos seus frutos conhecereis. Então, o próprio Senhor ali fala para julgar. Mas vamos aqui no tópico, né? O aconselhamento para o ministério. E vamos aqui começar pelo tópico 14. É o tópico 14, que diz assim: o verdadeiro ofício do ministro da palavra. A palavra é o meio da comunicação de Deus para com o homem. Por ela, Deus falou aos antepassados, deu a lei a Moisés e aos patriarcas, ensinou o povo pelos profetas. Tudo foi feito pelo poder da sua palavra. O anúncio do Evangelho foi através das palavras de Cristo Jesus. Por eles veio a graça para a nossa salvação. Através da palavra é manifesto o querer de Deus, seu conselho e a advertência que faz o homem conhecer o seu estado e sentir a necessidade de chegar a Deus. Como o homem é nascido em pecado, naturalmente vive distanciado de Deus. E por isso Deus nos reconciliou consigo mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, por intermédio de seus ministros, anuncia até os dias atuais a palavra da reconciliação. Pois desde o início da obra de Deus, sempre houve oposição do adversário para impedir o voltar do homem a Deus. São muitas instruções dadas pelo Senhor Jesus aos discípulos ao vigiarem para não cair em tentação. Mateus 7,15. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Quem falsifica a palavra torna-se um falso profeta, disse Paulo aos Gálatas, descrito no capítulo 5, do verso 11. Estai por firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servim uns aos outros pela caridade. É recomendado aos pregadores a necessidade de vigiar, para que no momento da pregação da palavra não haja desvio na exposição da mesma, deixando o conteúdo do texto lido e apresentando sentimentos pessoais, contrário aos princípios doutrinários. Isso caracteriza-se como palavra falsificada, que não edifica os que ouvem, antes provoca reações contrárias, fazendo as pessoas descrerem na pregação da palavra de Deus. Esse descuido tem levado muitos a deixar a nossa comunhão, criando-se na fé. A perfeição na pregação leva cada vez mais o pregador a amenizar o propósito da salvação, anunciando o que o povo gosta de ouvir, e não o conhecimento da verdade. Então, irmão, que vamos falar um pouco desse tópico 14.
o verdadeiro ofício do ministro da palavra. Irmãos, isso daqui é para nossos irmãos anciães, cooperadores, que estão lendo os tópicos nas congregações. Entenda bem uma coisa: o que é ministrar a palavra? O que é trazer a palavra? Uma palavra expositiva, autêntica e genuína para a igreja. Entenda bem uma coisa: primeiro se lê o texto, explica, lê o texto, bem lido para a Irmandade, depois mergulha no texto e interpreta o texto e traz aplicação para a igreja. Você traz o significado daquele texto que você lê. Não faça igual o irmão Luiz Carlos faz. Ele fala muitos textos da Bíblia, mas são apenas citações. Ele não mergulha no texto para trazer o significado para a igreja. Isso não significa pregar a palavra, irmão. Pregar a palavra, você lê o texto, traz o significado do texto e aplica aquele significado na igreja. Isso que é pregar a palavra. A palavra, eles falam assim, é uma comunicação, certo? É uma comunicação de Deus para o homem. Deus, o pregador, prega a palavra, ele passa a comunicação de Deus para com o homem quando ele tira do texto o significado e traz para a igreja. Aí ele está sendo um porta-voz de Deus. Mas igual eles fazem nos cultos, irmão, nos púlpitos da congregação, eles ficam só citando os textos, isolado do seu sentido original. Então, irmão, quem prega a palavra, por isso que é necessário o pregador ser estudioso da palavra, estudar a palavra. Porque quando você estuda, você mergulha no texto. O estudo da Escritura faz você tirar o significado do texto e depois aplicar para a igreja. Tirar o significado é você trazer à luz. Como está lá escrito, Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus pés, e é lâmpada para o meu caminho. Quando você tira o significado do texto, é uma luz que está brotando e você está trazendo aquela luz para a igreja. E a igreja é edificada. Como disse Paulo para Timóteo: Timóteo, tu que desde das tuas meninices sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Aí ele fala, toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para redarguir, para corrigir, para educar em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmão, o verdadeiro ofício do ministro da palavra, primeiramente, o ministro da palavra, ele tem que ser um homem apto. O que é um homem apto? Um homem preparado para ensinar. O que é um ministro da palavra? O ministro da palavra é aquele que prega a palavra que emana das Escrituras. Irmão, não existe ministro da palavra ficar pregando as bobagens que vêm na cabeça dele e lançando no povo. Isso não é ministro da palavra, irmão. Isso não é ministro da palavra. Ministro da palavra, ele mergulha no texto e traz, irmão, o significado do texto para a Irmandade. Segundo Timóteo 2,15 diz assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que nada se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O ministro, o ofício do verdadeiro ministro é aquele que maneja bem, irmão, a palavra da verdade. E para manejar bem, ele tem que ter intimidade com o texto. Tem intimidade com o texto, com os contextos gerais da Escritura. Aí ele vai saber manejar a palavra, irmão. Manejar a palavra. Um ministro que não sabe manejar a palavra das Escrituras, irmão, ele não é um ministro. Ele pode ser outra coisa qualquer, menos ministro. Então, vamos aqui. Ele estava falando do verdadeiro ofício do ministro da palavra. Aí ele já pula, para o anúncio do Evangelho. Irmão, nós temos que desenvolver um hábito. Por exemplo, na escola, quando você estuda um texto, você pega o contexto e você vai desenvolvendo ele. Do início, da introdução, meio e fim. A Escritura não é diferente, irmão. Para quê? Para que o povo entenda o que o pregador está pregando. Então aqui ele já pula para o Evangelho. O anúncio do Evangelho foi através da palavra de Jesus Cristo. Com ela veio a graça, certo? O anúncio do Evangelho foi, irmão, através do Evangelho. Da palavra de Jesus, com ela veio a graça. Então, irmão, a graça é o favor imerecido de Cristo, como está lá em Efésios, capítulo 2, do verso 8 a 10. A graça, favor imerecido, como está aqui, Efésios, abra aí sua Bíblia, no capítulo 2, do verso 8, ao 10. Veja como é que diz. Veja como é que diz. Porque pela graça
sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fomos feitura sua, criada em Jesus Cristo, para boas obras, quais Deus ordenou para que nós andássemos nela. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. O que significa esse meio da fé? Porque, irmão, o meio significa a causa instrumental da salvação. Por meio da fé, nós nos apropriamos da causa meritória da salvação, que é o sacrifício de Cristo. Somos salvos não pelas obras, para que ninguém se glorie. Fomos feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras. Nós não somos salvos para as boas obras, mas para as boas obras. As boas obras não é a causa, irmão. As boas obras é a consequência. Então, vamos mais no assunto que nós estamos abordando aqui, no canal do verdadeiro ofício do ministro da palavra. São muitas instruções dadas pelo Senhor Jesus ao discípulo: vigiare para não cair em tentação. Aí cita Mateus 7,15: cautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é que nós temos visto dentro da CCB. A grande fábrica de falsos profetas. Não é só no meio das irmandades, não. Nos púlpitos, pregações, irmão, que tem destruído casamentos, tem destruído famílias, entendeu? Tem jogado almas fora. Isso, o que é? São os falsos profetas. Irmão, não que o dom de Deus não exista. O dom de Deus existe, irmão. Mas o dom de Deus, ele traz edificação. Ele salva as almas. Ele levanta as famílias. Ele edifica. Ele expulsa o diabo. Limpa o coração da igreja. Entendeu? Ele tem outro aspecto. O dom de Deus tem outro aspecto. Ele manifesta, mas ele traz edificação. Ele não traz destruição. Irmão, a maior parte dos cultos da CCB está embutido em sentimentalismo, irmão. Em emoções, em gritaria. Você não escuta a palavra nos cultos. O povo começa a gritar, irmão. Começa a gritar. Quem que provoca isso, irmão? É os pregadores. Isto é um ofício da palavra. Isso aqui eles não falam, né, irmão? No tópico. Isso daqui eles não falam. Mas é o que está acontecendo dentro da igreja. Segundo eles, é o Espírito Santo. Não, irmão. Espírito Santo é o espírito de ordem. É um espírito decente. Ele não tem a característica desse espírito de histeria que tem aí muitos cultos. Irmão, isso não é o Espírito Santo, irmão. É o espírito de desordem. É o espírito indecente. Que não contribui nada para a edificação da igreja. Então, vamos aqui, 14. É recomendado aos pregadores na necessidade de vigiar,
para que no momento da pregação da palavra não haja desvio na exposição da mesma, deixando o conteúdo do texto lido e apresentando sentimentos pessoais. Foi isso que o irmão Luiz Carlos de Viçosa fez no culto no Brás. Ele deixou a irmandade e partiu para o sentimento deles, do ataque que eles tinham sofrido. Irmão, é homem despreparado, irmão. É homem extremamente despreparado. Entendeu? Por quê, irmão? Os ataques, eles foram deixados para quê? Para nós sermos atacados, irmão. E não acharmos ruim. O Senhor Jesus, ele falou assim, ó, que por causa do Evangelho que ia ser pregado, muitos iam ser odiados por causa do Evangelho. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Então, uma das marcas do Evangelho é nós ser odiados. Não transmitir, não querer se justificar diante da Irmandade, irmão. Isso é obra de menino, irmão. Isso não é comportamento de um ministro. Não é comportamento de um ministro. É comportamento de uma pessoa que não tem idoneidade, que não tem maturidade espiritual. O que tem maturidade espiritual, esses ataques, irmão, ele provoca em nós amadurecimento espiritual. Irmão, quanta perseguição que eu sofri dos anciãos dentro da igreja. Eu parei de maneira nenhuma, irmão. Aí que eu alavanquei mesmo. E estou aqui. Então, irmão, é índole de homens despreparados. E ele é o terceiro, irmão. Ancião que está na lista aí dos mais velhos aí, do Brás. Está numa situação dessa. Então, cooperadores, anciães que estão me ouvindo aqui, não pegue o modelo do irmão Luiz Carlos. Não, irmão. Não pegue, não. É muito vergonhoso o que ele fez no Brás. Passou por cima aqui, ó, desse tópico do ensinamento. E apresentando sentimentos pessoais contrários aos princípios doutrinários, isso caracteriza-se como palavra falsificada, que não edifica, que ouve antes, provoca reações contrárias, fazendo as pessoas descrerem na pregação da palavra de Deus. Este é o 14. Vamos terminar o 14. E vamos terminar o 14. E no outro vídeo nós vamos falar sobre o 15. O Evangelho, nota-se que o púlpito, em alguns lugares, é utilizado para fins terapêuticos, canais, e não para apresentar a realidade da salvação, um confronto com castigo que receberão os que não forem fiéis, que não fossem fiéis à palavra. Nota-se que o púlpito em algum lugar é utilizado para fins terapêuticos, canais, e não para apresentar a realidade da salvação, em confronto com castigo que receberão os que, não é os que forem fiéis à palavra. Irmão, sempre eles colocam aqui uma ênfase da salvação pelas obras. Irmão, nós não somos fiéis para ser salvos. Nós somos salvos, por isso somos fiéis.
os que vai receber o castigo eterno, conforme está lá em João 3,36, né, o que crê no Filho tem a vida eterna, o que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Quer dizer, o castigo serão para os que forem incrédulos, que não receberem a obra da salvação. Então eles falam assim que em alguns lugares, alguns irmãos pregam uma palavra como fim terapêutico. Não é algum lugar não, irmão. É muitos lugares. As pregações têm sido apenas para massagear o ego da igreja. Tem sido. Não tem tido uma exposição para confrontar o erro na Irmandade, para confrontar o pecado no povo, para levar eles ao arrependimento. Não tem tido isso. Quando no culto se propõe ouvinte apenas sucesso na vida terrena ou sentimental, ao invés de anunciar Cristo como única forma de salvação, sucede uma heresia, doutrinária. Irmão, não é heresia, irmão. Eles não sabem nem o que é heresia. Irmão, ele fala aqui que é uma heresia. É agradável quando o pregador expõe no contexto material, de bênçãos material, é uma heresia doutrinária. Não é uma heresia. Heresia é quando se fere os pilares central da salvação. Como, por exemplo, não crer na Trindade. Não crer na Trindade. Isso é uma heresia. Falar que a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Isso são pilares. Isso são pilares central. Que quem omite isso é heresia. Né? Quando se prega de sucesso material, irmão, e não traz uma palavra genuína para o povo, né, ele está apenas trazendo uma pregação da prosperidade humana. Isso não caracteriza como heresia, irmão. Heresia é quando se fere os pilares central da salvação, quando os pilares central da salvação são negados. A mensagem da Escritura Sagrada, não massageia o ego do pregador, nem do povo, mas sim através do conhecimento agrega poder para vencer o pecado. A pregação deve mexer com a nossa estrutura e suscitar um desejo de ser igual ao nosso mestre. Ela deve denunciar o pecado, pois somos atalaia e, vendo o avanço do pecado na igreja, advertir os fiéis que não sejam vencidos pelas tentações doutrinárias. De outra maneira, seremos omissos, e a omissão é pecado, certo? Então, irmão, a missão do atalaia é trazer o aviso para o povo, como está lá em Ezequiel 33. Se o ímpio caminhar para o mal, né? Caminhar para o mal, praticar o que é mal, e o atalaia não denunciar, ele morrerá no seu pecado, mas o sangue o Senhor cobrará do atalaia. Mas se o atalaia tocar trombeta, né? E o ímpio não der ouvido, o povo não deu ouvido,
e morrer no seu pecado, Deus, o sangue ficará na mão daquele que morreu no pecado, mas Deus não cobrará do atalaia. Agora vamos ver a outra parte. O que se dão essa forma de ministrar a palavra, tornando-se pregadores famosos, buscam o reconhecimento humano, alimentando expressões que os aprovam pelo fascínio, que provocam cujas pregações produzem as expressões de louvor, que o ouve, não ministrando, contudo, poder para tocar nos pontos nevrálgicos da alma, abstendo-se da mudança do comportamento necessário, reconhecimento da salvação. Irmão, muitos pregadores, eles pregam a palavra com o intuito de atrair glória para si. O pregador, você que está me ouvindo, que é cooperador, que é ancião, quando você pregar a palavra, pregue para atrair glória a Cristo e não para você. Não pregue para agradar o povo. Não massageie ego de ninguém. Como agora, eu vou ler aqui um texto que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, que diz assim, no 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão dar ouvido à palavra, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta a aflição, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então é isso que o pregador tem que ter. Estamos no tempo, irmão, que muitos não suportarão a sã doutrina, tem comichão nos ouvidos, querem ouvir pregação que satisfaz os seus egos, os seus desejos. Então, o pregador tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, pregar a palavra da verdade. O outro tópico vai ser o tópico 15. Fique com Deus.